Vieira e hoje eu vim falar do filme A Lenda de Candyman, que é dirigido pela Nia da Costa. E assim, eu já vou começar falando da polêmica que existe, né? Porque em todo lugar, nossa, é impressionante como falaram muito na época do marketing, né, pro lançamento do filme, que A Lenda de Candyman é um filme do Jordan Peele. E, gente, não. Jordan Peele, ele tá ali no roteiro, junto com a Nia da Costa, tá? E ele também é produtor do longa. Mas ele não dirige. E se tem uma coisa que você consegue ter certeza vendo A Lenda de Candyman, é o quanto esse filme não é do Jordan Peele. Se você assistiu Corra, assistiu Nós, assistiu alguma coisa que ele esteve envolvido na direção e até mesmo no roteiro, assim, você assiste A Lenda de Candyman e você tem certeza que não é dirigido por ele, sabe? O dedo da Nia da Costa tá em todos os âmbitos criativos do filme e fica muito óbvio. Mas eu vou falar mais disso depois. Eu preciso dizer que esse vídeo ele vai ser uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers, beleza? Então, assim, fica tranquilo se você ainda não assistiu, pode dar uma olhada no vídeo. Quando eu começar a falar de fato sobre acontecimentos da trama, aí eu aviso que vai ter spoilers, ok? O filme O Mistério de Candyman, de 1992, ele é uma adaptação, né, do conto The Forbidden, do Clive Barker. E o filme A Lenda de Candyman, agora, né, de 2021, ele é uma sequência de O Mistério de Candyman. Mas, na verdade, ele é um pouco mais do que isso. Então, é muito interessante observar como esse filme se configura, porque, de fato, ele não é um remake, ele não é um reboot, ele traz esses elementos de sequência, mas para mim ele faz algo muito semelhante ao que o Luca Guadagnino faz no Suspiria. É basicamente um renascimento. Eu lembro de escrever sobre o Suspiria e falar muito sobre isso, né? Que o filme, ele não é um remake, ele não é um reboot, ele é um renascimento. E para mim, Candyman traz alguns elementos. Óbvio que, assim, Suspiria vai para um caminho completamente diferente, ele vai trazer elementos do Suspiria do Dario Argento de uma forma completamente diferente do que acontece aqui no A Lenda de Candyman, né? No filme da Nia da Costa. Mas é muito interessante assistir esse filme porque ele realmente traz esses elementos de renascimento. É pegar algo que já foi contado e ampliar. E isso, para mim, é uma das coisas mais interessantes do filme. Como ele realmente amplia o conceito do Candyman. E isso, para mim, é surpreendente, na verdade. E a Nia da Costa vai fazer isso de uma forma muito inteligente, sabe? Ela é uma diretora muito consciente do que ela tinha ali nas suas mãos. Ela sabe que ela é uma mulher negra, ela sabe que ela tá ali pegando um filme que, apesar de não ter virado o sucesso que Uma Hora do Pesadelo ou Sexta-feira 13 virou, é um filme que tem muitos fãs e que tá no imaginário coletivo dos fãs de terror, sabe? Só que ela é consciente também do papel ativo dela como uma diretora negra, como uma mulher dentro de um ambiente essencialmente branco e essencialmente masculino. E talvez você tenha assistido o filme e não tenha nem parado para pensar nisso, ou inclusive não veja logo de cara uma lógica para o que eu estou dizendo aqui. Mas, de fato, até na trama e em como ela coloca uma das personagens, que é a Brianna, que é a namorada do protagonista, é impressionante como ela coloca reflexões acerca do papel da mulher negra dentro da arte. Não dizendo que, nossa, uma mulher negra tem automaticamente um papel como artista. Não é isso. Ou como alguém que está inserida
dentro do ambiente artístico. Não, mas ela coloca nuances em diversas cenas que, assim, é muito curioso perceber que algumas pessoas, em geral pessoas brancas e homens, não vão entender logo de cara a sacada do espelho, sabe, da Brianna para mulheres negras e mulheres negras inseridas em meios artísticos, porque pra mim foi automática a identificação. Mas vamos lá, né? A gente vai discutir isso na parte com spoilers também, mas o que trata a lenda de Candyman? A gente vai ter o Anthony, que é um pintor, né, em ascensão, ele tá ali com uma carreira interessante, só que ele tá há algum tempo sem desenvolver, né, novos trabalhos, e isso tá pesando na carreira dele. E ele acabou de se mudar com a sua namorada, a Brianna, para o bairro de Cabrini Green, que é o mesmo bairro que aparece no O Mistério de Candyman, de 1992. E esse lugar passou por um processo de gentrificação, né? E é muito interessante observar que Cabrini Green, de verdade, é um lugar em Chicago, não é o pior lugar de Chicago, mas é um lugar muito visto como perigoso, como feio, e é taxado como um dos piores lugares de Chicago. Mesmo que as taxas de homicídio e, enfim, de diversas coisas não sejam tão altas quanto em outros bairros, outros locais de Chicago. Mas é um local cheio de pessoas negras. Então é curioso observar que exatamente o lugar que é visto como algo para se manter distância é o lugar ali, né, onde você tem um número maior de pessoas negras e um número maior, inclusive, também de pessoas com um poder aquisitivo mais baixo. E é interessante observar também que Cabrini Green foi um lugar criado por pessoas brancas, mas que meio que abandonaram o local e ampliaram ao redor, né? Tem vários locais de alto poder aquisitivo ao redor de Cabrini Green, mas aquele lugar ali ficou taxado como gueto. E é muito interessante observar a forma como a Robin Means Coleman, que é a autora do livro Horror Noir, né? Eu já falei um tanto sobre esse livro aqui no canal. Ela fala sobre isso, né? Quando vai analisar Candyman, né? Como o filme O Mistério de Candyman, apesar de ser um filme muito bom, tá? É realmente muito bom. Ele é, de fato, um filme de terror com negros. Ele não é um filme negro de terror. Ele é um filme onde você tem ali a protagonista branca e o vilão, que muitas pessoas chamam o Candyman de anti-herói, mas eu acho que no filme original ele traz essas coisas de anti-herói, mas ele tem muitos traços problemáticos ali quando a gente fala sobre vilania. Existe toda uma lógica entre ele e a Ellen, né, do homem negro que deseja a mulher branca, e existe um estereótipo relacionado a isso, ao mesmo tempo que existe um estereótipo sobre o homem negro violento e como ele quer o corpo da mulher branca a qualquer custo. E aí você tem um filme que você tem a protagonista sendo loira e, enfim, o homem negro é o vilão e ele faz de tudo por aquela mulher. No nível até da violação, existem muitos traços de violação no relacionamento dele com a Helen. Então, assim, é um filme muito bem feito, muito interessante. É um filme que é consciente, sim, das questões raciais, mas ele não coloca esse protagonismo no Candyman. Ele dá esse protagonismo para Helen, que é a pessoa que vai ali, né, em Cabrini Green, para mexer com a lenda. Ela mexe e se apropria de algo da cultura negra para ter reconhecimento acadêmico. Então, o filme ele trata dessas relações, mas ele também coloca Cabrini Green como esse ambiente afastado e que as pessoas não devem mexer, sabe? Pessoas brancas não devem ir para aquele lugar, ao mesmo tempo que o filme ele ainda traz também questões relacionadas, sabe, a o Salvador branco no filme O Mistério de Candyman de 1992. E
Nesse filme, a gente vai ter Cabrini Green revitalizada. Então, esse casal, o Anthony e a Brianna, que são ali envolvidos com arte, sabe? Ele é um pintor, ela trabalha na diretoria de uma galeria de arte, então ela mexe com esse ambiente que tem, inclusive, algo de glamour. E você tem um casal negro nesse centro artístico. E eles vão para esse bairro, sabe? Passando por todo um processo de gentrificação. Só que o que acontece? O Anthony, ele acaba conhecendo, né, a lenda do Candyman e ele resolve usar a lenda do Candyman como material para o seu trabalho. Nesse momento, você tem uma diferença do que acontece no O Mistério de Candyman para o A Lenda de Candyman. Você, no primeiro filme, tem uma mulher branca fazendo uma apropriação cultural para o seu trabalho. Nesse, você tem um homem negro pegando algo da cultura negra para falar e refletir sobre isso. Só que o que acontece é que, a partir do momento que o Anthony vai se envolvendo e conhecendo mais e mais sobre o Candyman, ele vai deixando aquilo tomar conta da sua mente e do seu corpo. Então, o filme ele vai trabalhar muito essas questões. Muito sobre o olhar negro para sua própria cultura, para sua própria história, sabe? E eu acho que isso aí é uma das coisas centrais para a gente pegar nesse filme da Nia da Costa. Ela é uma mulher negra que sabe o quanto vozes negras precisam ser ouvidas, então o filme dela vai fazer completamente essa inversão do que já foi feito com relação ao Candyman. Se antes ele era o anti-herói, o vilão, ele ainda traz esse quê de vilania, ele ainda é um monstro, mas a gente também precisa começar a questionar o que é monstruosidade, sabe? E ela tem muita noção disso, do quanto também existe algo de trauma na história das pessoas negras e o quanto isso pesa nos nossos trabalhos, nas nossas histórias, no que a gente também faz com as nossas histórias. Então é muito interessante observar como ela é consciente do que ela está colocando na tela. E aí entra a questão de esse é um filme da Nia da Costa. Sim, você vai ter dentro do roteiro elementos muito característicos do Jordan Peele, quando você tem o irmão da Brianna fazendo uma ou outra piada. E sim, os textos do Jordan Peele, eles flertam ali com a comédia, sabe? É um horror que traz elementos de comédia, principalmente quando a gente fala das questões sociais. A Lenda de Candyman vai ter isso, mas é muito mais sutil, porque a gente consegue ver a mão da Nia da Costa no peso da história que ela tá contando e no quanto ela quer fazer esse horror social de uma forma diferente do que o Jordan Peele faz. Tá na maneira como ela movimenta a câmera, tá na maneira também como ela coloca o texto e tá na maneira como ela trabalha a violência contra corpos negros. É muito maravilhoso observar como toda vez que o filme faz uma alusão a uma dor negra, a um massacre de um corpo negro, a gente não vê isso de fato nos corpos negros. A gente vê isso num show de teatro de sombras, sabe? Ela tem... é maravilhoso, é lindo, é extremamente bonito, sabe? Ver como ela conseguiu falar da dor coletiva, sabe? Do povo negro, sem massacrar esses corpos, usando inclusive elementos artísticos que fazem a gente sentir o peso do que é esse trauma coletivo, que fazem a gente assistir e sentir essa dor, mas sem jamais banalizar esse corpo. É algo que eu sempre falo, que a gente precisa parar de naturalizar essa banalização de corpos negros. Todas as mortes do filme que vão para a tela são mortes de corpos brancos. Eu digo as mortes no sentido de o corpo sendo dilacerado pelo Candyman. Gente, isso é um filme de horror. A gente vai ter, sim, momentos onde o Candyman vai usar, né, seu gancho para matar pessoas. Mas isso só aparece na nossa tela sem ser com a brutalização dos corpos negros. Por quê?
a gente tem uma sociedade que banaliza isso. Então, é incrível como ela vai trabalhar essas questões. É maravilhoso observar como a lenda de Candyman se apropria da história de O Mistério de Candyman para fazer uma subversão. Em alguns momentos, o filme é um espelho do outro e faz isso, inclusive, na tela. É maravilhoso ver a Nia da Costa filmar e é muito artístico, ao mesmo tempo muito cosmopolita, a maneira como ela usa os espelhos, a câmera e, enfim, ela começa com seus planos às vezes fechados e vai ampliando, e é incrível ver como ela constrói aqueles espaços. Em um filme onde a gente vê gentrificação, onde a gente vê que tá ali na história falar sobre espaços, como ela utiliza esses espaços de maneira visual para contar isso, sabe? Então é muito interessante, é muito bonito, é um filme visualmente muito bonito, ele é estilizado, sabe? No uso de suas cores, no uso dos espelhos, no uso dos espaços. Então é uma mulher que sabe como tá usando os planos, como tá movimentando a câmera, como ela quer contar uma história. E aí entra mais uma vez no que, enfim, eu já falei aqui, usaram muito do marketing para dizer que era um filme do Jordan Peele. Definitivamente, A Lenda de Candyman é um filme da Nia da Costa e ela tem muita consciência disso, e é algo interessante observar como ela se apropria do que já foi feito, mas para transformar em algo muito dela, com características muito dela. E, enfim, ela não tem medo de cortar música, sabe, que era muito óbvia do primeiro Candyman, que é muito marcante, mas ela não fica fazendo uso disso o tempo todo. Se a gente no primeiro filme vê espaços filmados de cima, ela vai e mostra espaços de baixo, ela pega aquilo e traz os elementos, usa uma fonte que é igual, mas ela não copia, ela não dá espaço para que A Lenda de Candyman não seja um filme dela. E aí aqui eu vou falar de alguns spoilers do filme que eu acho que são importantes. A primeira coisa é que eu quero voltar para Brianna e para o lugar da mulher negra dentro desse filme. O protagonista é o Anthony. E assim, maravilhoso, extremamente bem interpretado pelo ator de nome difícil, Yu Abdul-Mateen? Eu nunca sei se eu disse o nome do cara direito, mas enfim, ele tem um nome muito difícil. Ele fez Watchmen, ele é um ator que está em crescimento, em ascensão, e eu acho maravilhoso isso. A gente consegue ver nele o peso, sabe, de estar descobrindo tudo aquilo, inclusive, assim, aí um dos grandes spoilers que eu vou dar, né, assim, o filme se passa 27 anos depois do primeiro, e aí agora a gente tem o bebê que sobreviveu no primeiro filme sendo o protagonista do segundo, e é quase como um ciclo que se fecha, né? A gente tem o Anthony no O Mistério de Candyman sendo um bebê que tem contato com essa entidade, e agora a gente tem ele trazendo o Candyman à vida de uma forma até mais pessoal, né? Então a gente começa a ver isso no corpo dele e o quanto isso vai afetando não só a mente, mas o corpo. E é muito inteligente a maneira como a Nia da Costa usa o body horror para tratar, sabe, do Candyman, inclusive para falar do trauma da população negra e do quanto isso tá nos corpos, sabe? O body horror tá presente ali, não de maneira superficial. O horror corporal, ele vai também trazer esse elemento de um povo que sofre individualmente, mas que tem ali um sofrimento coletivo e que isso ultrapassa o individual. Isso tá nos nossos corpos, isso tá na maneira como a gente acaba se apresentando ao mundo. Então, o Anthony, ele acaba virando essa personificação do Candyman, né, durante a história,
E assim, ele faz essa lenda do Candyman virar algo tão grande que assim, é muito interessante pensar que a gente pode ter uma franquia nova de filmes do Candyman agora, já que a gente também trouxe, já que a gente viu nesse filme, a Nia da Costa trouxe essa coisa do elemento do Candyman, que se antes ele era esse medo coletivo da comunidade negra, né? Agora ele é quase um vingador pela comunidade negra também. Ele é contra a supremacia branca. Então a gente vê as pessoas brancas sendo mortas pelo Candyman, né? E inclusive pessoas que, querendo ou não, estão ali oprimindo pessoas negras. Porque presta atenção como a morte do casal na galeria tem relação a como eles tratam o Anthony e a arte negra, mas também como eles tratam a Brianna, que é sobre quem eu quero falar também, né? Que é uma mulher inteligente, competente, mas que ela tá sempre cercada pelos homens que acabam pesando na sua vida de alguma forma. Mesmo um homem negro que tem as suas dores, o filme vai tratar um pouco dessa questão de masculinidade também, mas o peso de ser uma mulher, de estar ali no meio da arte, mas sempre acabar sendo apagada pelos homens ao seu redor, sabe? Ela só consegue ascender se o cara branco sair da jogada. Muitas vezes querem se encontrar com ela para falar do homem com quem ela se relaciona, mesmo que ela esteja num momento incrível da carreira dela, mas ela é sempre associada aos homens da vida, e o quanto ela também acaba tendo que se podar para se encaixar nesses lugares essencialmente brancos, sabe? Então, assim, a gente tem a primeira morte ali do casal na galeria de arte, mas é um casal também que faz piada com as pessoas negras, que não entende a arte das pessoas negras. E aí a gente entra para a crítica de cinema, que é uma mulher que acredita que entende muito de gentrificação, e o Anthony o tempo todo vai lá e diz para ela, mas você não entende. E é muito isso. Pra mim também, a Nia da Costa, com aquela personagem, ela também tá falando do crítico branco que vai assistir ao filme dela e que muitas vezes não vai conseguir entender a necessidade de algumas cenas, que não vai conseguir captar, às vezes logo de cara, às vezes nunca, determinadas nuances que estão nos personagens. Por quê? Porque a gente tem um olhar cinematográfico que é branco e masculino. Ela tá ali no lugar que a Bell Hooks, ela fala bastante, né? Ela é uma mulher negra, então ela tem a questão do gênero e a questão da raça pesando. Então você é duplamente o outro quando a gente pensa no olhar cinematográfico. E o que acontece quando você sai desse lugar de ser o outro e se torna o olhar dominante? Os anos em que você foi ao outro, o tempo e toda a sua visão cinematográfica que foram pautadas por esse olhar branco e masculino, eles têm peso. Você vai acabar, depois de desconstruir seu olhar, né, fazendo algo que bate de frente com isso. Então, é muito o que a Nia da Costa faz, sabe? Ela tem um filme que é essencialmente de uma mulher e negra, e que quer questionar esse olhar masculino e branco. Pode não ser óbvio para algumas pessoas, mas para mim fica nítido, sabe? Então, mais uma vez, eu acabo dizendo, esse filme é muito da Nia da Costa e ela é muito consciente do que ela quer colocar na tela e das nuances que ela quer colocar nos personagens, nas discussões, e nada é colocado ali por acaso. Você pode achar que uma conversa de um crítico de arte com um personagem não tem nenhum significado, mas de fato ele carrega nuances que mexem com a história do povo negro e que mexem com o lugar que a sociedade coloca para pessoas negras e para mulheres negras também. Então, assim, tem uma discussão que vai além da lenda do Candyman. É
É isso, é um filme que pra mim traz elementos muito interessantes e que merece ser visto até mais de uma vez, porque ele realmente traz nuances nas entrelinhas e que talvez numa primeira vista assim não pareça tão profundo, não pareça ter tantas camadas. Pra mim faz, porque eu parto desse lugar de mulher e de negra, e o filme ele quer questionar mesmo esses lugares. Ele quer também questionar o lugar da masculinidade negra, sabe? Que é algo extremamente importante e que faz muito sentido quando a gente pensa no Candyman do Bernard Rose e no quanto aquele personagem ele traz elementos de estereótipos, sabe, raciais que estão no imaginário coletivo. E a Nia da Costa faz questão de subverter todos eles, mas nunca negando, sabe? E isso é muito maravilhoso. O filme ele tem seus momentos de fanservice e ele tá ali pra agradar quem gosta do primeiro Candyman, mas se você nunca viu o Candyman de 1992, o filme continua fazendo sentido e mais, ele é extremamente atual e ele é extremamente necessário. Eu tô muito ansiosa pra ver os próximos trabalhos da Nia da Costa. Ela vai pra Marvel e eu tô muito interessada em ver o quanto ela vai colocar dessa linha autoral que ela tem. Porque sim, a forma como ela filma, a forma como ela coloca as mensagens na tela são extremamente autorais. E aí eu quero ver como ela vai conseguir fazer isso em um filme de estúdio como um filme da Marvel. Se você assistiu Candyman, comenta aí embaixo, fala aí o que você achou, vamos debater sobre essas questões raciais, as questões de masculinidade negra, as questões sobre o olhar da mulher dentro do cinema de horror, o olhar da mulher negra dentro do cinema de horror, que, enfim, pessoalmente é algo que me interessa muito. E é isso, não esquece de olhar o meu Apoia-se. Se você tem interesse em continuar vendo esse tipo de conteúdo, em conteúdos também mais aprofundados sobre essas questões, né? As questões de olhar opositor e, enfim, male gaze, não esquece de conferir que também faço uma newsletter para quem é apoiador, tá bom? É isso. Tchau!